gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. O vídeo de hoje é Passei fome no Brasil e vocês vão saber como que eu passei fome, por que eu passei fome. Vou dizer tudo aqui pra vocês como foi passar fome no Brasil, né? Vou começar desde o princípio, que é pra vocês poderem entender um pouquinho do que eu passei no Brasil quando eu tinha 13, 14, 15 anos de idade. Verdade, gente. Vou contar um pouco da minha história de vida pra vocês. Rápido aqui, que é pra vocês poderem entender, para o vídeo não ficar assim muito longo, né? Quando eu tinha 13 anos, fui morar com o pai das minhas filhas, né? Com meu primeiro parceiro. Fui morar não porque eu quis, mas porque fui obrigada a morar com ele. A minha avó me obrigou a morar junto com o homem que hoje é o pai das minhas filhas, né? Ela me obrigou a morar junto com ele porque nós saímos pra uma festa e pensou que nós tínhamos feito sexo e nós não tínhamos feito nada. Ele queria, mas eu não tava afim, não queria dar naquela época de jeito nenhum. Então não fizemos nada. Quando chegamos em casa, era 6 horas da manhã, no outro dia. Só depois que o show encerrou tudo, aí voltamos pra casa. Quando chegamos em casa, a minha avó não deixou mais eu entrar dentro de casa, que é a minha mãe, né? Que eu chamo ela de mãe porque foi ela que me criou. E me expulsou. Pegou as minhas roupas, minhas coisas, botou tudo lá dentro da casa dele e me obrigou a morar junto com ele. Enfim, ele tinha uma namorada, eu tava conhecendo uma pessoa, mas mesmo assim, fui morar com ele, obrigada pela minha mãe, né? Aos 14 anos de idade, engravidei da minha primeira filha, que é a Daniela. Eu queria ter uma filha, eu queria ter uma boneca para me cuidar. Naquela época eu era muito criança e a minha vontade era ter um bebê para me cuidar, coisa de louco, gente. Deixa eu trazer você mais pra perto de mim, que é pra vocês entenderem a história. Naquela época, eu queria porque queria ter um bebê. Queria ter um filho, queria ter uma boneca pra cuidar. Olha só que loucura. Queria ter uma boneca pra cuidar. Aí, aos 14 anos, eu engravidei. Quando eu completei meus 15 anos, já tinha 15 anos completos, nasceu a minha filha, né? E começou a vir as dificuldades da vida, o desemprego, falta de dinheiro para comprar comida. Não tinha dinheiro para comprar comida. Foi uma história muito triste, uma vida muito triste. Sabe o que eu fazia? Não só eu, o pai da minha filha também, das minhas filhas também. Ele procurava trabalho, né? Não encontrava, porque era muito criança, gente. 14 anos, ninguém queria dar trabalho para criança, nem para mim, nem para ele, ainda mais que eu tava grávida. Aí a gente ia pra casa dos parentes, né? Ele ia pros dele, eu ia pro meu. Bem na hora do almoço. Pra ver se as pessoas, os parentes ofereciam pelo menos um almoço, pelo menos por educação, sabe? Ó, fulano, vamos almoçar, vai lá na panela, bota. Que tem gente que é assim, né? Aí eu ia pra casa dos meus parentes, chegava bem na hora do almoço. Os parentes não ofereciam, não, gente. Tem parentes que não oferecem mesmo, não. Não oferecia comida, não, sabe? Aí eu voltava pra casa com fome. No meio do caminho, eu passava no meu avô e falava: vovô, tô com fome. Na minha casa não tem nada pra comer. E o meu avô começava a xingar o meu marido, né? Esse moleque, esse vagabundo, não trabalha, não. Esse vagabundo, não sei o que tu quer com vagabundo. Eu falava: vovô, ele tá procurando trabalho, mas ele não encontra. O trabalho tá muito difícil. As pessoas dizem que ele é muito criança e não quer dar trabalho pra ele. Aí o meu avô, mesmo xingando, ele me dava R$3, R$5 pra me comprar de ossada nos açougues. Que é aqueles ossos que vem com um pouquinho de carne em cima. Você bota na panela pra cozinhar e daí beber um caldo, sabe? De chupar os ossos. Então, eu fazia isso. Eu fiz isso várias vezes. Várias vezes.
Graças ao meu avô, né? Porque se não fosse o meu avô, nem aquilo ia ter pra gente poder chupar aqueles ossos ou beber aquele caldo. Então, a gente com 14, 15 anos, ninguém queria dar emprego. Aí então, gente, a gente teve que dormir dias com fome. Eu tive que dormir dias com fome, porque não tinha o que comer. Aí, quando a minha filha tava falando da minha gravidez, quando a minha filha Daniela tava perto de nascer, não tinha dinheiro. Não tinha. Tava faltando fralda. Não tinha dinheiro pra comprar fralda. Mas eu tava feliz, porque eu ia ter uma bonequinha, sabe? Eu tava feliz naquela época. Mesmo passando por dificuldades, sem dinheiro, sem comida. Aí a Daniela já tava perto de nascer, não tinha fraldas, não tinha nada. Aí um dos tios dela, né, que era o meu cunhado na época, ficou sabendo da história que a Daniela ia nascer e não tinha nada. Foi e comprou 2 pacotes de fraldas e levou até lá na casa da minha mãe, onde eu tava naquele dia, né? Levou 2 pacotes de fralda. Uma vizinha deu umas roupinhas, outros deram os carrinhos. Carrinho, né? Carrinho, não carrinho de bebê, aquelas bicicletinhas assim, quando o bebê tá começando a andar, sabe? Tá andando, quer pedalar. Triciclo, né? Ela chama triciclo. Ela começou a ganhar essas coisas. Gente, naquela época, 13, 14, 15 anos, eu não pensava em nada. Eu não pensava o quanto que a vida era difícil, o quanto que pra viver era caro. Não, eu não pensava. Eu era muito criança, era muito jovem. Eu não pensava, ai, vou ter um filho agora e vou passar fome junto com meu filho, vou passar necessidade. Eu não pensava nisso. Hoje eu penso, mas naquela época que eu era muito criança, eu não pensava. E também não tinha ninguém que me falasse alguma coisa. Ah, você vai ter esse filho, pra que vai ter filho agora? Você é muito... Não tinha ninguém que me falava isso, gente. Não tinha mesmo. A minha mãe biológica não morava comigo. Morava em outra cidade. Vivia viajando pelo Brasil afora. Poucos ela vinha pra ver eu e meu irmão. E foi uma vida muito difícil. Muito difícil. Naquela época, as coisas apertaram tanto, que o pai das minhas filhas ficou 2 anos sem trabalho. Sem trabalho. Você sabe o que é ficar 2 anos sem trabalhar, sem ganhar R$1? O pai dele, eu lembro como se fosse hoje, tinha um pequeno supermercadinho, né? Ele ia lá e comprava às vezes fiado, mas não sempre, porque também nem todo dia o pai queria vender fiado, né? O pai precisava do dinheiro. Mas às vezes sim, o pai dele vendia algumas coisas fiado pra ele, e então a gente tinha alguma coisa pra comer alguns dias. Às vezes eu ia lá pra casa da minha avó, fazia alguns trabalhos pra ela. Ela acabava me dando R$3, R$5. Depois eu comecei a fazer canteiros no fundo do meu quintal, né? E vendia cheiro verde. Comecei a fazer no fundo do quintal uns canteiros e vendia cheiro verde. E com aquele dinheiro de cheiro verde, eu comprava pelo menos o ovo e o arroz, o que desse pra comprar. Sabe? A minha vida no Brasil foi uma vida muito ruim. Muito triste, gente, porque, olha, você passar fome não é fácil. E se você tem um filho ainda, porque ele tá crescendo e precisa se alimentar, precisa de leite, e você mete a mão no bolso e não tem dinheiro, você olha pros 4 cantos da sua casa e você não tem dinheiro, você se desespera pelo seu filho, você ainda fica mais desesperado. Se por você mesmo você se desespera, imagine tendo uma criança do seu lado.
Quando a minha filha começou a crescer mais, eu comecei a deixar ela na casa da minha mãe, que é a minha avó, a mulher que me criou, eu chamo de mãe, tá, gente? E comecei a subir pra Serra dos Carajás, pra procurar limpeza, pra fazer faxina, pra ver se as coisas andavam, melhorava mais, né? Mas mesmo assim, gente, encontrar emprego na Serra dos Carajás ainda era muito difícil. Era muito difícil. Era difícil por quê? Porque eu era muito jovem, muito criança. E as pessoas olhavam pra minha cara e olhavam assim, ah, é menina não tem responsabilidade com nada não, sabe? E eu tinha uma responsabilidade incrível, grande, gigantesca. Só que as pessoas não sabiam que eu tinha essa responsabilidade. Foi muito aperto, muito aperto. Eu e o pai das minhas filhas, quando eu tava grávida ainda, né? A gente ficou morando de aluguel na casa da minha mãe. O patrão dele ficou mais de 15 dias sem pagar o pagamento, né? O salário dele. Então a minha mãe não acreditou que o salário dele estava atrasado e começou a expulsar nós de dentro de casa. Eu grávida de quase 9 meses. Ela amanheceu o dia arrancando as paredes da casa, as ripas. Tem aqueles ferros assim que chama pé de cabra. Ela arrancava as madeiras, metia assim por dentro das ripas, arrancava a ripa e metia por dentro das brechas e arrancava. Xingava a gente tudo quanto era nome de vagabundo. Vagabunda, você não quer pagar meu dinheiro, vai embora da minha casa, seu bando de vagabundo. Vocês nunca vão possuir nada na vida de vocês. No dia que tu possuir uma casa, Maria, é o dia que a galinha vai nascer dente. Isso que a minha mãe falava pra mim. E eu, na minha cabeça, eu só falava, um dia eu vou conseguir uma casa. E a senhora vai ver que eu vou conseguir uma casa. E ela falava assim, no dia que tu conseguir uma casa, a galinha vai nascer dente, então vai se escapar à frente. Mas Deus foi tão bom que eu e o meu parceiro naquela época conseguimos uma casa. A gente tinha uns terrenos para vender e a gente deu tudo que a gente tinha. Deu geladeira, deu bicicleta, deu caixa de som, deu tudo que a gente tinha. E mais um dinheiro que a gente já tava juntando, né? A gente pegou e deu tudo naquele terreno. E começamos a levantar um cômodo de madeira pra gente. Aí depois veio o desemprego outra vez, não foi possível terminar. E a Daniela já tava nos dias para nascer. Já tava nos dias para nascer e eu chorando na rua. Passou uma mulher brasileira. Nossa, por que você tá chorando? Aí eu comecei a contar a minha vida para ela, né? Ah, eu tô na rua, eu não tenho pra onde ir. Estou grávida, a minha filha vai nascer e eu não sei onde eu vou ficar. E ela falou assim, não se preocupe, olha, eu tenho uma casa aqui que eu não tô morando nela, eu posso dar pra vocês morar 1 ano, não precisa vocês me pagar nada, eu só quero que você cuide. Capim no quintal, não deixa as paredes ficar estragadas, nada disso. Eu falei, tá bom. Então eu aceitei, né? Nós moramos lá nessa casa mais de ano, gente. A mulher esperou até nós terminar a nossa casinha, terminar nosso cômodo. Depois nós acabou fazendo 2 cômodos, né? De uma mãe temos mais um. E ela esperou. E nós só saímos de lá da casa da mulher quando a gente terminou a nossa casinha. Mesmo no chão, no barro, não tinha piso, nada. A gente só cobriu, terminou, ainda não tava tapado todas as brechas com as ripas, né? Mas era da gente. Eu tava feliz porque era nós que tinha conseguido, né? Então, assim, às vezes, gente, o povo da rua, que nem teu parente, é melhor do que os parentes. É verdade. Digo isso pra você de experiência que eu já tive na minha vida. Às vezes o povo da rua é melhor do que os parentes. Mas voltando à fome, né?
A fome é a pior coisa. É a fome e tá prostrado em cima de uma cama, sabe? Essas coisas são muito tristes para um ser humano. Então, quando eu tava com fome, que eu ia visitar alguns parentes para ver se, por educação, oferecer pelo menos um prato de comida, mas não. Eu cresci com isso na minha cabeça. Mas isso não me fez criar raiva de nenhum parente. De nenhum parente. Não me fez criar raiva, me fez crescer como ser humano, como pessoa. E aí, gente, o tempo foi passando. O tempo foi passando, né? As coisas foi melhorando. O pai das minhas filhas, na época era filha porque era só uma, né? Depois de 5 anos que veio a segunda, ele começou a encontrar trabalho, porque os anos já estavam passando. Ele já estava aí ia completar 18 anos, já estava com 17 anos, começou a trabalhar. Com 18 anos, foi 17, 18 anos, acho que ele se fechou numa empresa. E aí as coisas começaram a melhorar. A gente começou a botar o piso na casa, começou a botar as ripas, né? Queria crescer a casa, fizemos o banheirinho de tijolo no fundo do quintal. E eu sempre fazia nas minhas hortas, né? Plantava muita pimenta, as pimentas eu dava era grátis pros vizinhos. Eu plantava pimenta porque eu achava muito bonita, né? Aquelas pimentas amarela, vermelha, mas não que eu comia, porque eu não sou fã de pimenta, não como, mas porque eu achava mesmo bonito os pés de pimenta. Aí então eu plantava, quem quisesse entrar lá no quintal podia pegar as pimentas todas, não me importava não, eu não comia pimenta. Mas a minha história é essa história. Passar fome não é fácil. Quando uma pessoa muitas vezes vai na tua casa bem na hora do almoço, bem na hora do jantar, talvez é porque ele não tem nada para comer na casa dele. Por isso que ele resolveu ir àquele horário, né? Aquele horário, aquela horas. E era isso que eu fazia, e o pai das minhas filhas também. Às vezes tinha sucesso, às vezes não tinha sucesso. Mas como a gente era criança, as pessoas olhavam pra gente como se fosse vagabundo, como se não quisesse trabalhar, sabe? Mas tudo isso me fez crescer como ser humano, sabe? Se vocês perguntarem pra mim se eu tenho raiva da minha mãe, eu não tenho raiva da minha mãe. Tudo que ela fez comigo, a minha mãe, gente, fez muita coisa errada pra mim, muita. Depois eu falo isso em outro vídeo, porque já tá com 17 minutos e poucos aqui gravando. E eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês, se você sabe de alguém que tá passando fome, dê lá um quilinho de feijão, um pouquinho de arroz, né? Um pedaço de carne, uns 4 ovos, né? Nunca negue comida a ninguém, porque passar fome, gente, é muito triste. Ainda mais quando tem criança, né? A minha história é essa. Passei fome, não tenho vergonha de dizer que já dormi com fome, que já dormi chorando porque não tinha nada pra me comer nem pra minha filha. Não tenho vergonha de dizer, sabe por quê? Porque eu venci. Graças a Deus eu venci. E tudo melhorou. Tudo passa, né? E o sofrimento que você passou só faz você crescer. O sofrimento que eu passei só me fez crescer como ser humano, como gente, como cidadã de bem. Não tenho ódio de ninguém que já me judiou do passado, que já me humilharam no passado. Não tenho raiva, não guardo ódio de ninguém dentro de mim. De ninguém mesmo. Eu tenho alguns parentes que são bons? Sim, tenho. Tem outros que também não são bons. É assim, ninguém é perfeito. Ninguém tem uma família perfeita. Ninguém tem os parentes perfeitos, vou dizer assim, né? E os meus parentes também têm os defeitos deles, têm as coisas deles, né? Mas é isso. Deixe muito like nesse vídeo, viu, meu povo? Deixe muito, muito like nesse vídeo mesmo. Compartilhe esses vídeos. Comentem se vocês quiserem comentar, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Ative o sino para que vocês possam receber as minhas notificações. Super beijão no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!